Bom dia, estimados irmãos, amigos da Escola Sabatina. Hoje é o dia 2 de abril de 2021, o primeiro sábado, o primeiro trimestre, o segundo trimestre deste ano. O manual da Escola Sabatina apresenta a promessa Aliança Eterna de Deus. Querido Deus e nosso Pai, obrigado por esta Escola Sabatina, uma apresentaçãozinha para que nós possamos começar este trimestre orando e trabalhando na Escola Sabatina também. O ministério deixado muitas vezes ao acaso. Vamos, Senhor, prometer diante de Ti e de todos os alunos que eu também sou desta escola. Eu prometi estudar a Escola Sabatina todos os dias, como era costume nos desbravadores. Agora já não sou mais desbravador. Levo a bandeira com Cristo, onde queres que me chamares. Por isso vou ensinar e vou aprender na Escola Sabatina. Resta-me, Senhor, agradecer neste sábado. Vem abençoar aqueles que estão escutando este indeferido. Te peço e agradeço no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, o primeiro hino que vamos entoar. Não cantes. Põe o primeiro hino, não cantes. Epá, as pessoas estão a ouvir-te. Mano. Hino 128 do Inário Adventista, o Rei Bem-vindo. Está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor, o Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar, o Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, aleluia. Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre ossanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, a trombeta
trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, e nos rochas e das montanhas. Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, a versículo 17. Querido Deus e nosso Pai, apresentamos a lição da escola sabatina. Damos as boas-vindas aos anjos. Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão a assistir. Vamos apresentar o boletim missionário. Vou só resumir. Tem 13 países, ou 13, quase 13 pontos nevrálgicos para trabalhar. A Universidade Navojoa da União do Norte, no México. Portanto, o México vai ser trabalhado este trimestre. Vamos enviar para lá as nossas orações, os nossos donativos, os nossos voluntários. A nossa obra vai trabalhar na divisão interamericana. Universidade de Montemorelos, União Norte do México. Portanto, o México tem muitas uniões. No total da divisão tem 299.962 milhões, tem 300 milhões de habitantes. Pelas Caraíbas, pela Venezuela, pelo São Salvador, pelo Guatemala, pela Jamaica, pelo Norte do México, Panamá, Porto Rico, Colômbia. Portanto, é uma divisão enorme, imensa. Também vamos fazer na Universidade Linda Vista, União Sudoeste do México, México. Portanto, União do Sudoeste, México, do México. Portanto, vamos trabalhar, vamos levar para lá mensageiros, mensagens, trabalhar com blocos, com cimento, com muitas coisas que lá é necessário. Vou apresentar o guião temático desta lição, só algumas frases que diz aqui. A confraternização é a recepção, contactos e conversas informais, atividades de quebra-gelo. E depois vem a adoração, louvor, oração, meditação, partilha e testemunhos pessoais. Depois o estudo da Bíblia, o estudo da escola sabatina, que é o tema temático. O tema temático para este trimestre é a promessa, a aliança eterna de Deus. E ao fim, o quarto ponto é o testemunho, a oração intercessória, materiais para ministério pessoal, planeamento evangélico. Desejamos a todos que este material contribua para o seu crescimento espiritual e para o aprofundamento do seu Criador, do seu disciplinado em si. Aceite o desafio e aproveite esta oportunidade que nos foi colocada nas nossas mãos. Isto foi o que escreveu o pastor Pedro Esteves, área do Departamento de Evangelismo, Escola Sabatina e Ministérios Pessoais, UNASP. Ou PAS, digo. Estamos em Portugal. Em 1588, uma jovem inglesa grávida de 7 meses olhou para o mar e aquilo que ela viu foi a Armada Espanhola, em 1588, com 130 navios fortemente armados, destinados a invadir a ilha. Ela assustou-se, tanto que ela entrou em trabalho de parto prematuro, sendo o medo a sua parteira. Portanto, ela própria teve que fazer o parto. De facto, o medo era uma imagem daquela senhora para retratar o seu filho. Para retratar o seu filho, Thomas Hobbes, que se tornou um dos maiores teóricos políticos da Europa, vivendo numa época em que a Inglaterra tinha sido destruída pela Guerra Civil, por uma violência religiosa sem fim,
Hobbes escreveu que a humanidade sem um governo forte e abrangente existia num estado de medo perpétuo. Medo da instabilidade, medo da conquista e, sobretudo, medo da morte. As pessoas viviam no que ele chamou a guerra de todos contra todos, e a menos que fosse feito algo de radical, a vida humana seria alterada, alertou ele, nada mais do que solitária, pobre, maldosa, bruta e cruel e curta. Assim, por causa de Cristo, do que Cristo fez por nós, nós retribuímos o amor de Deus e, tal como na aliança oblineana, em que os súditos tinham de render ao soberano, nós também nos rendemos a Cristo. Os nossos modos pecaminosos, os nossos medos, as nossas noções distorcidas de justo e injusto, fazemos isso não para obtermos algo em troca, mas porque já nos foi dado o melhor que o soberano nos pode dar, Jesus Cristo e a redenção que só se encontra nele. Como é que isto funciona? É tão simples como uma troca. Cristo recebe os nossos pecados, ele fez pecado por nós, e dá-nos a sua justiça. É uma troca. Para que nós, através dele, sejamos considerados tão justos como o próprio Deus. Aliás, que Helena White até diz assim, que quando olha para nós, quando nós aceitamos Jesus Cristo, olha para nós como se em nós visse o Filho de Deus. Depois diz assim, homicídios, homicídias, adúlteros, preconceituosos, mentirosos, ladrões, mesmo até incestuosos, podem ser considerados tão justos como o próprio Filho de Deus. E este dom maravilhoso está centralizado em Cristo, contabilizando. Esta contabilização da justiça vem até eles, até nós também, pela fé e só pela fé. Daí a frase, justificados pela fé. Esta é a aliança que entra em cena neste cenário. O que é que aconteceu? Esta semana fala da criação de Adão e Eva. E algumas perguntas que já me fizeram sobre Adão e Eva, foi isso que me despertou o porquê de Adão e Eva. Como é que foi a história de Adão e Eva. Eu vou contar agora algumas coisas que as pessoas sabem e que as pessoas até duvidam que fosse assim. O verso áureo desta semana, desta lição, da lição número 1, o que aconteceu, está em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui sublinha a imagem. Os fez, os criou à sua imagem, à sua semelhança. Sublinha. Porque essa era a demonstração, a lição, a forma como Deus teve que dizer a nós que nós fomos criados de uma forma maravilhosa, santa, digna, justa, nobre, maravilhosa, de amor, uma obra de amor, à semelhança de Deus. Ou seja, Deus, o Criador de tudo, fez duas criaturas para representar nesta terra o seu caráter. E nós sabemos disso porque não temos essa imagem. Por isso, esta lição vai nos ajudar a perceber como é que tudo aconteceu. O que é que aconteceu afinal? O relatório bíblico da criação da humanidade é um relato cheio de esperança, de felicidade e de perfeição. Cada dia da criação terminou com uma declaração divina que era bom. Certamente, isso não incluía tufões, terremotos, fomes, pestes, doenças, sofrimento e morte. O que é que aconteceu afinal? A pergunta se impõe mais uma vez, e aqui nós podemos responder que o sexto dia da criação terminou com a declaração divina que tudo era
muito bom. Isto quer dizer que naquele dia estava realizada a obra da criação no seu esplendor. Isto porque nesse dia o Senhor criou seres humanos à sua imagem. Seres humanos. As outras coisas, o céu, as estrelas, a lua, o sol, os planetas à nossa volta, ao redor, as plantas, as árvores, as flores, os animais, eram necessários, eram precisos, serviam a um propósito, que era dar um lar, as condições para um casal. E quando Deus criou este casal, disse que era muito bom. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Olha que grande obra que eu fiz. É o que Deus quer dizer. Depois de criar, Ele se admirou. E disse, vede, vinde ver. Algo que Ele não tinha feito com mais nada no relato de Gênesis. As outras coisas simplesmente disse que era bom. Mas ali disse que era muito bom. E estes seres humanos eram, claro está, perfeitos em todos os sentidos. Tinham tudo para ser felizes. Afinal, eram feitos à imagem de Deus. Assim, por pura necessidade, não incluíam homicidas, ladrões, mentirosos, burlões e outras coisas que os seres humanos mais vis têm hoje em dia nas suas fileiras. O que é que aconteceu? A pergunta impõe-se e aqui tenta desvendar alguma coisa que nós já sabemos. A lição desta semana olha para a criação como um foco, vai-nos retirar lições da criação perfeita e finalmente ela aflora o tema do trimestre. O que Deus está a fazer para corrigir as coisas. A primeira parte fala da tartaruga por baixo. A tartaruga por aí abaixo. Houve um cientista que foi fazer uma palestra sobre as órbitas dos planetas e ele começou a descrevê-las, não é? É muito difícil agora estar aqui a descrever as órbitas dos planetas, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, Júpiter. E ele as descreveu conforme sabia, não é? Mas uma velhinha chegou-se ao pé dele e disse, olha, senhor doutor, eu acho que isso não é bem assim que você diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra e que ao redor do Sol os planetas se sustentam e no centro da galáxia, nós estamos no centro da galáxia. O cientista jocosamente perguntou qual era o apoio da tartaruga. Porque ela disse que a Terra estava apoiada na tartaruga, o planeta Terra estava apoiado na tartaruga, o Sol estava apoiado na tartaruga, cada planeta estava apoiado numa tartaruga. Minha senhora, continuou o cientista, jocosamente, quem é que se apoia a essa tartaruga? Quem é que apoia essa tartaruga? E ela vai, noutra tartaruga. Minha senhora, continuou o cientista, jocosamente, em que se apoia essa tartaruga? E ela respondeu, noutra tartaruga. Mas antes de ele perguntar em que se apoiava a terceira tartaruga, a senhora abanou a cabeça e o seu dedo diante do seu rosto, o cientista, ripostou e repostou. Por que é que está a gastar o seu latim, filho? Pois são só tartarugas por aí abaixo. Quer dizer, nós tínhamos mais tartarugas do que planeta. Quer dizer, o mundo estava cheio de tartarugas, o espaço estava cheio de tartarugas. Olha, era a galáxia de tartaruga. É claro que isto é uma filosofia que já ninguém acredita mais. Mas estão a ver como é que as pessoas são levadas a pensar coisas deambulantes, desnaturadas, que nem apoio científico têm. Por muito engraçada que seja esta história, lida com o assunto mais crucial da existência humana, a natureza do próprio universo, que é o tema, que é este tema em que nos encontramos, sem ser nossa escolha,
Porque estamos aqui, como chegamos aqui e para onde vamos. Finalmente, estas perguntas já vêm desde 1900 e troca ao passo, meus irmãos. Eu já ouvia isto antes de vir para a nossa igreja. Estas são as perguntas mais básicas e fundamentais que as pessoas podem fazer. Porque a nossa compreensão de quem somos e de como chegamos aqui terá um impacto na nossa compreensão de como vivemos agora e de como agiremos enquanto estamos aqui, em relação até ao nosso futuro. Aquilo que é interessante acerca de Gênesis 1:1, ou mesmo acerca de outros textos, é que o Senhor não tenta provar que Ele é o Criador. A Bíblia não tenta provar que Ele existe, que Deus existe. Deus existe. A pergunta não é feita assim. Ele apresenta os atos de Deus, a obra de Deus, a magnificência de Deus, os milagres de Deus. A restauração do homem é um milagre. No entanto, embora Deus nos tenha pedido para crer nele, como Criador, Ele não nos deixa assim a pensar, sem razões para crermos. Ele dá razões à imagem do Criador. A Bíblia declara que Deus criou o homem, macho e fêmea, à sua imagem. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Baseando-se nesta ideia, que respostas daríamos nós às seguintes perguntas? O que significa, de facto, de Deus nos ter criado à sua imagem? Em que aspectos somos à sua imagem? Segundo, o relato de Gênesis. O Senhor fez alguma coisa à sua imagem para além da humanidade? Se não, o que nos diz isso sobre o nosso estatuto único em contraste com o resto da criação terrestre? Que lições podemos retirar deste contraste? Como dizia o meu amigo José Augusto, sabe porque é que você foi criado? Foi criado para amar a Deus, para representar o caráter de Deus. O que mais pode ser encontrado no relato da criação da humanidade que separa a raça humana de qualquer outra coisa que o Senhor tenha criado? O que é que pode ser encontrado no relato? É que Deus abençoou um casal. Disse: crescei e fortaleceis e dominai a terra, e enchei a terra com sabedoria, com graça, com estatura. Não era só homens nem mulheres a criar, era com graça e sabedoria, que são as três medidas: crescia em graça, em sabedoria e estatura. Embora tenhamos de falar acerca de Deus em terminologia humana, não devemos esquecer que Ele é um ser espiritual. Note também o relatório único do modo como Deus fez a mulher. Tanto o homem como a mulher foram feitos de uma maneira diferente. O próprio Deus, diz Ellen White, em Patriarcas e Profetas, o próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu para ele uma adjutora, alguém com quem tivesse afinidade para partilhar, a qual estava em condições de ser a sua companheira e que poderia ser com ele, ou ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, querendo isto dizer que não deveria dominá-lo como cabeça, nem ser pisada como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Ellen White, Patriarcas e Profetas, capítulo 2, versículos, ou página 23, edição Publicador de Servir. Deus e a humanidade juntos. Diz-nos em Gênesis 1, 28 e 29, acerca do modo como Deus vê o mundo material. E estes textos implicam que há algo de mau nas coisas materiais e desfrutamos delas. Que lições podemos aprender com estas cenas originais da história humana acerca de como devemos relacionar-nos com a própria criação? Portanto, dominai sobre os peixes e sobre o mar. Além disso, com estas palavras, Deus dá os primeiros passos para estabelecer uma relação com a humanidade. Ele fala com eles e dá-lhes ordens, diz-lhes que devem fazer. Há uma responsabilidade implícita também nas palavras. Deus pediu-lhes para serem senhores deste maravilhoso mundo, desta maravilhosa criação, e os responsabilizou. Nós somos responsáveis por um ambiente. Isto é tão antigo
que Helena White chega-nos a dar mensagens de saúde, de limpeza da casa, de lavar as janelas, de pôr o ar dentro de casa, o ar limpo, o ar puro, correr, saltar, norma, ter luz solar dentro dos nossos quartos. Deus dirigiu-se a Adão e Eva como a seres inteligentes que podiam responder à sua bondade e entrar em comunhão e em companheirismo com Ele. Além disso, como criaturas filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado do seu Criador. Anda, gatinha, para dentro. Do seu Criador, Pai. E Ele proveu tudo aquilo que eles necessitavam. E eles nada fizeram para merecerem. O que Ele lhes deu foram puros, retos, receptores de algo que não ganharam. Foi tudo graça. Junto da árvore. E eu ia focar mais este aspecto em 31 de março, que fala junto da árvore, naquele metro quadrado, onde Satanás, Lúcifer, estava ali para tentar Adão e Eva. Não tinha outro lugar, a não ser ali. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não poderás comer, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Agora aqui podemos desenhar o desenho. Temos uma árvore aqui. Junto da árvore está uma cerca que não, é como uma cerca invisível. É um bocado de terreno. Está proibido. E existem milhares e milhares de coisas para fazer. O sol para contemplar, as estrelas para ver de noite, as flores para ver de dia, os campos. E a alimentação que tinham que comer das árvores, tantas árvores, de todos os frutos. Nós nem sabemos a quantidade de frutos que tínhamos lá. Nem sabemos os nomes dos frutos que tinha lá. Certeza que tinha laranjas, peras, maçãs, que ainda temos hoje. Mas a árvore da ciência do bem e do mal é um fruto que ninguém sabe o que é. Mas a dúvida não é dúvida. Não adianta dizer qual é o fruto. Isso não é para especular. Não é para duvidar, não é para criar celeumas, problemas. É uma árvore para a qual nós não sabemos nada. Apenas sabemos que era proibido. E agora põe-se o provérbio, existe o provérbio, o proibido e o desconhecido é sempre o mais apetecido. E foi isso o problema. O proibido é sempre aquilo que o diabo vai tentar. E esta já é uma lição para aqui, para os nossos dias. As coisas mais proibidas são aquelas que são mais tentadoras. Este teste forneceu a Adão e Eva a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio. Também nos desafiou a responder positivo ou negativamente à sua relação com o Criador. Este era um teste. E ele também mostra que Deus os tinha feito seres livres e morais. Afinal, se não tivessem a oportunidade de desobedecer, por que razão o Senhor se teria incomodado em avisá-los desde logo contra a desobediência? Diz aqui Helena White, num livro Exposition of Genesis, é um autor americano, diz assim: tudo o que precedeu neste capítulo preparou o caminho para este clímax. Gênesis 2, 16 a 7. É um comentário. O futuro da raça humana centra-se sobre esta única proibição. O homem não deve ser confundido por uma multiplicidade de questões. Apenas uma ordem divina deve ser tida em mente. Ao limitar assim a uma árvore o número de injunções, Deus dá um sinal da sua misericórdia. Além disso, o Senhor coloca contra o pano de fundo de uma ampla permissão. De toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore. Tinha tantas árvores para comer. Porquê que Deus proibiu aquela? Era um teste. Diz Helena White, se eles passassem aqueles testes, aquele teste, aliás, eles eram fiéis. E, provando a sua fidelidade, eles tinham acesso ao céu. Nós perdemos acesso ao Pai. Nós perdemos acesso ao céu. E eles poderiam ir aonde? Ao céu. Agora só pela graça divina.
ao chamar Adão e Eva a obedecerem à sua vontade, Deus estava a dizer: eu sou o vosso Criador e fiz-vos à minha imagem. A vossa vida é sustida por mim, pois por mim vivem, movem-se e têm o vosso ser. E eu providenciei todas as coisas necessárias para o vosso bem-estar e para a vossa felicidade, sustento, lar, companheirismo humano. E estabeleci-vos como regentes deste mundo, sob a minha soberania. Vocês apenas são os mordomos. Se estiverem dispostos a confirmar esta relação comigo, porque me amam, então eu serei o vosso Deus e vocês serão os meus filhos. Cá está a relação da aliança. E podem confirmar esta relação e a confiança nela implícita, simplesmente obedecendo a esta ordem específica. No final de contas, a nossa relação com Deus só pode ser efetiva e duradoura se escolhermos livremente aceitar a sua vontade, rejeitar a sua vontade, em essência reclamar a nossa independência dele. Isso indica que nós acreditamos que não necessitamos de Deus. Esta é uma escolha pessoal que resulta no conhecimento do mal. E o mal leva à alienação, à solidão, à frustração e, por fim, à morte. Portanto, junto da árvore, quebrando a relação, temos a tendência para acreditarmos nas pessoas que conhecermos para desconfiarmos instintivamente daqueles que não conhecemos. Eva teria naturalmente desconfiado de Satanás. Além do mais, qualquer ataque direto contra Deus teria colocado à defesa. Que passos deu ela, ou melhor, que passos deu Satanás para ultrapassar as defesas naturais de Eva? Começou a distraí-la. Começou a mandar-lhe mensagens assim. Mal ela se aproximava, ela dizia: vem aqui. Por mais deplorável que tenha sido este trajeto da vida do nosso casal humano, de Adão e Eva, diz aqui que há perdão. O pecado apareceu e todos os seus resultados fornos se seguiram. A não ser que algo fosse feito, a humanidade estava encaminhada para a ruína eterna. Gênesis 3,15 está assim, é a profecia. Deus falou para a serpente: tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela esmagará a tua cabeça. É uma profecia que se cumpriu no Calvário. A mulher é a igreja. A mulher foi ferida no calcanhar, mas a igreja, em Cristo, esmagou a cabeça da serpente Satanás na cruz do Calvário. As surpreendentes palavras de esperança profética de Deus falam de uma hostilidade divinamente ordenada entre a serpente e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. E isto atinge o seu clímax na aparição vitoriosa de um descendente representante da semente da mulher, que aplica um golpe mortal na cabeça de Satanás, enquanto ele seria apenas capaz de ferir o calcanhar do Messias. No seu total desamparo, Adão e Eva deveriam ganhar esperança a partir desta promessa messiânica. Esperança que transformaria a sua existência, porque esta esperança era dada por Deus e apoiada em Deus. Esta promessa do Messias e da vitória final, por mais vagamente que tenha sido expressa naquela época, dissipou a triste obscuridade em que o pecado os tinha colocado. Diz Helena White, no Testamento, volume 1, página 11, a Charles Spurgeon, também um autor adventista. Havia, acho eu, um sermão evangélico naquelas 3 palavras divinas, ao penetrarem elas nas partes densas da folhagem e alcançarem os ouvidos doloridos dos fugitivos. Adão, onde estás? O teu Deus não está disposto a perder-te. Ele avançou para te buscar, tal como Ele pretende, muito em breve, avançar na pessoa do seu Filho. Não apenas para buscar, mas também para salvar aquilo que agora está perdido.
sumário. Deus criou-nos à sua própria imagem para que pudéssemos existir num companheirismo efetuoso entre Ele e nós. Embora a entrada do pecado tenha despedaçado a união original, Deus procura restaurar esta relação através do plano da redenção. Sendo nós criaturas dependentes, a vida assume assim o seu verdadeiro sentido e a sua verdadeira clareza apenas só quando entramos em união com o nosso Criador. Portanto, hoje é dia 3 de abril. Bom sábado, queridos irmãos. Isto foi o que aconteceu. Vamos estudar, continuando, a aliança eterna de Deus. Querido Deus e nosso Pai que está nos altos céus, Senhor, queremos te agradecer com este tremensário, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aprender cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Agora, queremos dar as boas-vindas àqueles que chegaram a este vídeo, que cliquem aí, que aprendam de Jesus. Vamos aqui à biblioteca histórico. Vamos pôr aqui um hino? Não foi então um hino. Tem 30 minutos de hino. O funcionário está a conquistar o mercado em Portugal. Este é o primeiro Monó com um preço razoável com funcionalidade. Partilhem aí. Vencendo bem Jesus. Que Deus nos abençoe. Nesta hora, 3 de abril de 2021. No meu relógio já são 9:15 de Portugal. Minutos com a escola sabatina. Breve os reinos deste mundo, ó, e as suas leis, os sinais da sua vinda, mais se mostram cada vez, vencendo Jesus. Glória, 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 aleluia, glória. Glória, vencendo, vem Jesus. Clarim que chama os que a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo vem retirar, seu furor já partilhou. Vencendo, vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim eternizar, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juízo dencará. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, 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 aleluia, glória, glória, vencendo
em Jesus. Feliz sábado, irmãos.